Olá, amados! Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 10 da Escola Bíblica Dominical, Ética Cristã e Vida Financeira. E nessa oportunidade vamos falar de uma teologia para a vida financeira, de meios honestos para ganhar dinheiro e de como administrar o dinheiro. Vamos incluir ainda a receita para a cura de endividados. É muito importante que você divulgue, comente no YouTube, Facebook, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no gostei e assista esse vídeo até o final. Eu peço a você que já vem fazendo isso, que continue crendo que Deus há de recompensar teu envolvimento com o reino dos céus. A lição 10 da EBD, Ética Cristã e Vida Financeira, apresenta o texto áureo que segue. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías capítulo 55, versículo 2, parte A. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão significa gastar o dinheiro, desperdiçar o dinheiro. E a repetição, ou seja, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, já falei na lição passada, mas é bom a gente voltar a repetir. É uma rima no sentido de dizer com outras palavras a mesma coisa que foi dita na frase anterior. É o formato da rima hebraica. Verdade prática. As finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. Parece bastante óbvio, né? E é isso mesmo. As finanças do crente devem ser bem administradas para garantir o sustento da família. Família, cada um é o principal responsável pelo sustento de sua própria família. Contribuir na manutenção da igreja. A igreja, a gente vai explorar ainda isso, mas como nesse aspecto, como um clube ou como outra entidade de que a gente faça parte, tem sempre uma forma da gente contribuir. E no caso da igreja, essa contribuição se dá principalmente por meio de ofertas e dízimos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1º livro das Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 14. E 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10, que passo a ler e comentar agora. 1º Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Comento. Davi fez essa oração a Deus após ele ter feito uma grande chamada aos príncipes de Israel para colher ofertas, doações para a construção do templo. Davi inicialmente pensara em construir o templo, chegou a consultar o profeta Natã, mas o profeta acabou trazendo a palavra de Deus e explicando a Davi que não era essa a vontade do Senhor, que Davi poderia providenciar algumas coisas, mas que a construção do templo deveria ficar para o rei substituto dele, de Davi. Esse rei substituto de Davi veio a ser Salomão. Então, nesse momento aqui, Davi fez uma grande chamada perante as pessoas de posse ali em Israel. Eles ofertaram pedras preciosas, objetos de valores
tudo isso para a construção do templo. Davi, já vendo que já era suficiente, faz essa oração. Então, prosseguindo, no versículo 12 agora, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Davi aqui está louvando ao Senhor nessa oração e apresentando a Deus. Nós sabemos, Deus sabe, mas é importante repetir. Quando nós repetimos isso para Deus, ó Senhor, tu és grande, ó Senhor, tudo que eu tenho eu recebi de ti. Isso é uma forma de louvar a Deus e Deus se agrada disso. E é o que Davi está fazendo aqui. Aí passamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mudou totalmente aqui a linguagem, né? Agora nós estamos no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, e aqui a preocupação de Paulo é transmitir a Timóteo conselhos quanto à maneira de um cristão viver em sociedade no que se refere a riquezas e bens. Paulo está dizendo que o cristão não deve viver permanentemente preocupado em ganhar mais, em acrescentar mais, em acumular mais riquezas. E ele usa então essa expressão aqui bem oposta. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, ou seja, nos vestirmos, né? Estejamos com isso contentes. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Paulo então está mostrando por que ele está falando isso, que tendo o que parece pouco, né, sustento e com que se vestir já é suficiente. Ele está mostrando que os que querem ser ricos caem em tentações. E como vemos isso aqui no nosso Brasil, né? Até entre irmãos também. Mas cai em tentação, em laço, em muitas concupiscências, que caem em muitas tentações. Tentações loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Muitos acabam gerando mau testemunho em relação a si próprio. E é disso que Paulo estava prevenindo Timóteo. E o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muito importante entender isso aqui. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Alguém pode inadvertidamente falar que está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é isso. Está escrito que o amor ao dinheiro. Então, a gente vai explorar bastante isso, mas o dinheiro precisa ser tratado pelo cristão como um objeto secundário. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois é, primeiro o reino dos céus. Depois é que vem finanças, depois é que vem investimentos, depois é que vem riqueza, depois é que vem dinheiro, depois é que vem tudo. Em primeiro lugar está o reino dos céus. No Brasil, há uma tendência de várias pessoas falarem como especialistas, mesmo quando são leigos no assunto. Por exemplo, há brasileiros que assistem um filme mexicano dublado e acham que já sabem falar espanhol. Outros assistem futebol na televisão e já se acham em condições de questionar um treinador com anos de experiência, ganhando uma fortuna para fazer o que faz. Na teologia, só Jesus na causa, pois há os que mal leram a Bíblia pela primeira vez e já se propõem a falar e teimar nos assuntos mais complexos da Bíblia. E pior, encontra ouvintes e admiradores.
Nessa lição, chegamos à economia e finanças, onde alguns, acostumados a ouvir matérias na TV, acham-se entendidos o suficiente para até aconselhar a outros. Na verdade, na economia, há fenômenos previsíveis e fenômenos raros. Porém, existem as regras, geralmente amparadas por legislação provocada por quem tem riqueza e poder para fazê-las. Sobre isso, escreveu o rico sábio Salomão. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. E também está escrito que o poder pertence a Deus, que o dá a quem quer, seja mal ou bom. Vamos ler o Salmo 62, versículo 11, e Daniel, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ter clareza disso facilitará muito a compreensão dessa lição ao falarmos de uma teologia para a vida financeira, de meios honestos para ganhar dinheiro, de como administrar o dinheiro e da receita para a cura de endividados. Número 1. Uma teologia para a vida financeira. A Bíblia nos mostra que viver em qualquer dos extremos de riqueza e pobreza é espiritualmente difícil. Para ter uma vida financeira equilibrada, o escritor sagrado pediu a Deus para não ter nem riqueza nem pobreza. Provérbio 30, versículos 7 e 8. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão, da minha porção acostumada. Para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Nós lemos até o versículo 9. O que o salmista pediu, humanamente, é bem mais difícil do que parece. Pois seria como alguém tentar ficar em cima de um muro, sendo esse com o topo curvo e escorregadio. Ou seja, se tender para um lado, virá a riqueza, e se tender para o outro, virá a pobreza. Espiritualmente, lembro que para Deus tudo é possível, como está em Gênesis capítulo 18, versículo 14, e Lucas capítulo 18, versículo 27. Mas humanamente, devendo ser mais viável ao cristão trabalhar, permanecendo fiel a Deus e orar para ganhar seu sustento, prosperar e prosseguir louvando a Deus por cada bênção recebida em todo o tempo, mesmo diante das dificuldades. Tanto existe tentação do dinheiro desonesto para ficar cada vez mais rico, quanto há as armadilhas do consumismo prontas para levar os incautos a consumir além de suas posses, provocando endividamento e pagamento de juros aos bancos que se aproveitam cada vez mais das riquezas produzidas no planeta. Pode ainda ser pior para a família quando as dívidas geram estresse além do suportável, provocando desentendimentos, desconfianças e, não raro, separação de casais. Nesse ponto, convém lembrar que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e endividamento
descontrolado tem alto poder de destruição de casamentos. Quanto ao perigo do amor ao dinheiro, lembro de um saudoso pastor que dizia ser o dinheiro o melhor dos servos, porém o pior dos senhores. Se um cristão manda em seu próprio dinheiro, não vai deixar que sua riqueza comprometa a sua comunhão com Deus. No entanto, quando o dinheiro manda no ser humano, vai ser a prioridade de o servo dele se ocupar, deixando cada vez mais as coisas espirituais a segundo plano, até ferir de morte sua comunhão com Deus. A revista apresenta 2 exemplos. Um é Judas Iscariotes, que roubava do dinheiro que era doado ao ministério de Jesus, até que aceitou traí-lo por 30 moedas de prata. Além disso, diante de remorso e de seu estado espiritual totalmente arruinado, acabou se suicidando e deixando o dinheiro para os próprios corruptores. O outro exemplo de que fala a revista é o caso de Ananias e Safira, marido e mulher, que venderam uma propriedade e cobiçaram alcançar a mesma admiração de Barnabé, que havia doado todos os seus bens à obra do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 37, até o capítulo 5, versículo 10. E possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes, ou seja, entraste em acordo, né? Esse concerto aqui é nesse sentido. Vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, ou seja, Safira também morreu. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Eu lembro que faz pouco mais de uma semana estava acompanhando um culto em uma igreja grande, e em determinado momento, aí fez uma afirmação de que Deus não mata ninguém. Eu lembrei na hora logo de uma passagem no Antigo Testamento e mostrei a pessoa que estava ao meu lado. Mas aí, às vezes, quando a gente fala Antigo Testamento, alguém diz: mas era no Antigo. Pois é, essa aqui que a gente está lendo é no Novo Testamento. Deus matou Ananias e Safira. Mas voltando ao nosso ponto, da nossa lição, o infeliz casal, Ananias e Safira, desejava a admiração, mas não estava disposto a pagar o preço. Que preço é esse? O texto logo anterior ao que começamos a ler, nos mostra que Barnabé vendeu toda a sua propriedade, e colocou o dinheiro, ele usa o termo, aos pés dos apóstolos, ou seja, deu o dinheiro para o segmento da igreja que havia ali. E isso causou a todos os cristãos uma admiração muito grande por Barnabé. Pois é, aí Ananias combina com Safira, sua mulher, de vender também uma casa, combinar um preço e guardar a outra metade. É isso que vai acontecer. Por isso resolveram guardar parte do dinheiro e mentir, dizendo que estava doando todo o valor da venda, o que resultou na morte de Ananias e depois Safira por mentirem ao Espírito Santo.
O casal com seu dinheiro comprou a própria morte. Meios honestos para ganhar dinheiro. Número 2. Quando falamos em ganhar dinheiro honestamente, vem-nos a ideia de trabalho e emprego. Lucas capítulo 10, versículo 7 diz ser digno o trabalhador de seu salário. Como toda a Escritura, essa também é verdadeira. No entanto, se já era difícil seguir a Cristo naquele tempo e espaço, trabalhando de forma assalariada, imagine-se como seria ser empresário cristão àquela época. Será possível alguém entrar no reino dos céus sendo rico? Defendo que sim, mas a passagem em Lucas capítulo 18, versículos 18 a 30, fala de um homem que não foi capaz de abrir mão de seus bens para seguir a Jesus, demonstrando que naquela relação mal resolvida, a fortuna era o senhor e o jovem era o servo, quando espiritualmente precisa ser o contrário, pois Deus não aceita ser segundo na vida de ninguém. Também devemos lembrar que o dinheiro do cristão precisa ser honesto. Aqui é oportuno recorrer aos conceitos de legal e legítimo. Legal é tudo que as normas jurídicas do país permitem. Porém, o legítimo precisa ser, além de legal, aceitável socialmente e humanamente. No caso do cristão, seu trabalho precisa ser aceitável, sobretudo, espiritualmente. Ouvi há cerca de uns 10 anos um pastor cubano dizer que em seu país, a uma pessoa declarada cristã não era permitido ocupar qualquer cargo no Estado, nem mesmo soldado policial. Graças a Deus, no Brasil temos liberdade para exercer as duas coisas, mas os que dão bom testemunho, não raro, perdem promoções e aumento de salário, sem que isso seja claramente assumido pelos seus superiores. Mas como está escrito em Lucas 18, versículos 29 e 30, vale a pena deixar qualquer coisa para se ter o reino dos céus. Lucas capítulo 18, versículos 29 e 30. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E ele lhes disse, foi Jesus que disse. Ainda sobre meios honestos para se ganhar dinheiro, pode haver o caso da escolarização e mobilidade social. É fato que, estatisticamente, a maioria das pessoas que estudam mais ganham melhores salários que as que estudam menos. Porém, vocação para estudar também é dom de Deus, considerando também que, no Brasil, as dificuldades de um aluno pobre são bem maiores que as de um aluno rico. Mesmo assim, defendo que a escolaridade ainda é a melhor maneira da maioria das pessoas de famílias menos favorecidas alcançarem a mobilidade vertical, ou seja, vencer na vida. No passado recente, os alunos eram afetados filosoficamente pelo que diziam professores, programas de TV e mídias do grande porte, sem dispor de muito recurso para pesquisar o contraditório. Atualmente, temos a internet, que é um peixe de muitas espinhas. Mas, sabendo fazer bom uso, é possível ao aluno ali obter ajuda para formar sua opinião. Mesmo assim, é imprescindível ao estudante sempre vigiar e orar, sem descuidar da leitura bíblica, diariamente de preferência, para manter íntegra sua comunhão com Deus. Outra coisa, é da natureza da pessoa estudiosa tornar-se muito crítica. Diria que isso é um sal que, se for utilizado na hora e medida certa, vai fazer bem às pessoas próximas como a si próprio. E mais, procure fazer crítica construtiva e especialmente naquilo que você é autoridade intelectual ou social. Por exemplo, faça crítica aos homens se você também é homem. Às mulheres, se você for mulher. Aos pastores, se você também for pastor. Às pessoas que têm nível superior, que cursaram, que são doutores, se você também tem nível superior
e se você também é doutor. É um bom princípio para não se ensoberbecer. Número 3. Como administrar o dinheiro? Alguns princípios. O primeiro princípio é fidelidade na casa do Senhor. Segundo as Escrituras, o crente deve pertencer ao rebanho do Senhor. Nós somos o teu povo e no pasto ovelhas. Está no Salmo 100, versículo 3 e Salmo 79, versículo 13. E também é verdade que pertencer é participar, como for possível. Socialmente, quem pertence ao quadro social de um clube quase sempre deve pagar mensalidades ou anuidades. De modo parecido, quem mora em condomínio normalmente precisa pagar taxas de condomínio. Nesse sentido, quem é da Igreja do Senhor deve contribuir com ofertas ou dízimos, conforme sua realidade e da Igreja. E essa é a maneira de convidar Deus para seus negócios financeiros. O segundo princípio é estabelecer prioridades. No serviço público, soube de pessoa que ganhava pouco mais de um salário mínimo, conseguindo fazer poupança a ponto de fazer empréstimo a seu parente que ganhava 5 vezes mais. As finanças do crente começam a se multiplicar, logo que a conversão produz-lhe o efeito de abandonar jogos de azar, bebedices, noitadas mundanas e outros vícios. Além disso, deve administrar seus recursos sabendo que administrar é escolher. Pode parecer em alguns momentos um cobertor curto, mas é esse o caminho. O terceiro princípio é evitar dívidas. Atenção, observe a diferença entre compromisso assumido e dívida vencida. Por exemplo, compromisso é saber que há a demanda de pagar a conta de luz no próximo mês. Nesse caso, você não tem dívidas, e sim compromissos. Diferente disso, é saber que venceu a prestação de um carnê e você não pagou. Isso é endividamento. A dificuldade de muitas pessoas é quando um compromisso se transforma num endividamento, por motivos alheios à sua vontade, como doença ou perda de emprego, redução ou atraso de salários. De qualquer forma, tenha em mente que prestações muito longas apresentam um risco maior de endividamento, principalmente se você não tem a estabilidade no emprego como os servidores públicos. Lembrando que mesmo os servidores de algumas unidades da federação sofreram atraso de salários recentemente. Mas o que são prestações muito longas? Considero razoável até 12 meses, esticando o máximo até 18 ou 24 meses. Se você tem estabilidade no emprego, aos autônomos, sugiro nada superior a 4 meses, sendo prestações de baixo valor comparado a seu rendimento mensal. Outra coisa, algumas situações precisam ser evitadas. Evite envolvimento com agiotas. Se um negócio te parece bom, mas para se viabilizar você precisa recorrer a agiotas, na verdade você está diante de uma armadilha. Sai disso porque é laço. Evite ser fiador de estranhos, mas mesmo sendo de confiança, verifique sua real capacidade financeira de honrar o compromisso no caso da pessoa vir a falecer, ficar desempregada ou ter os salários atrasados. Conheci a história de uma jovem que teve seu nome negativado após ter sido fiadora de sua irmã biológica. Já necessitei de fiadores e, graças a Deus, sem nenhum problema. E não me canso de pedir a Deus que os recompense por me terem ajudado. Também já fui fiador, sem qualquer problema. Já emprestei dinheiro. Há amigos que jamais me pagaram, mas não quebrei, porque emprestei o que podia emprestar, entendeu? Deixo os seguintes versículos. Provérbios capítulo 22, versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbio agora capítulo 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas,
Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? O texto é bem claro, né? Então, não pode ser fiador se você não tem com o que pagar. E outra passagem vai lembrar que não pode ser fiador de estranhos. Número 4. Receita para a cura de endividados em 4 passos. Esse item não está na revista, mas certamente poderá ajudar a muitos. Há poucos anos, uma amiga da família perguntou-me o que fazer para sanar suas dívidas. Passei-lhe as recomendações a seguir e tempos depois ela me disse que já estava bem controlada e quase conseguindo poupar. Uma de minhas grandes alegrias de 2018 foi participar de seu aniversário de 70 anos, com uma linda festa, e ela arremata. Naquela época, diz ela, estava envolvida com vários agiotas. Iniciando a receita, primeiro de tudo, reconheça que você está endividado. Assim como uma pessoa acometida de uma enfermidade necessita admitir que está doente, procurar ajuda e seguir recomendações médicas. É o caso de quem está pendurado no cheque especial. Isto é, se no segundo mês consecutivo ou mais ficou negativo por não ter recursos para cobrir sua conta bancária, o sinal vermelho está aceso. O sinal vermelho está aceso também para quem recebeu a fatura do cartão de crédito e equivocadamente pagou o mínimo por falta de recurso para quitar a fatura. Segundo passo, realize junto à administradora do cartão o parcelamento permitido pela maioria dos cartões, pois o valor daquela fatura passa a ser dividido em 6 vezes ou mais com juros aceitáveis para a nossa realidade no Brasil. Se o cartão não te oferecer esta opção, siga o mesmo caminho de quem está no vermelho do cheque especial, ou seja, vá a seu gerente e peça um CDC, crédito direto ao consumidor, no valor suficiente para cobrir o rombo do cheque especial, além da fatura do cartão de crédito, se for o caso. Atenção! Aqui você pode necessitar de prazos maiores, pois a mensalidade desse empréstimo precisa estar dentro de seu orçamento, considerando que não haverá mais despesas com juros de cheque especial ou acréscimos da dívida de seu cartão de crédito. Quarto passo, radicalizar suas finanças. Você vai parar de comprar, pois se você ficou endividado ou endividada, provavelmente andou gastando além de sua capacidade financeira e é quase certo que gastou seu dinheiro com coisas que não te eram tão necessárias. Esse radicalismo exige a disciplina que você não exerceu quando se endividou. Porém, agora é necessário, como um enfermo que antes de ficar doente tomava gelado, andava no sereno ou fumava e seu médico recomendou a mudança desses hábitos. No caso do endividado, guarde todos os cartões de créditos, bem como seus talões de cheque em casa ou outro local seguro. Se houver compromisso que necessite de cheque, leve-o preenchido de casa e apenas mais uma folha, para o caso de ter falhado no preenchimento. E ainda, no máximo 1 mês antes da cobrança da anuidade, cancele cada cartão de crédito, sem dó nem piedade. Continue com esses novos hábitos até conseguir poupar algum dinheiro mensalmente. Pode começar com pouco, mas será importante para você saber que está no caminho certo. Siga esses passos e sua cura financeira será questão de tempo. Concluindo, o cristão deve trabalhar honesta e diligentemente para suprir o sustento de sua família. Ele deve administrar bem seus recursos a fim de não pecar contra Deus e não expor sua família ao vexame moral e privações. Devemos, em primeiro lugar, confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Em segundo, fazer todo o possível ao nosso alcance para bem administrar os recursos que Deus nos deu.
Termino deixando Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, eu te exalto, eu te louvo, meu Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este vídeo, mais esta lição de escola dominical, para ajudar os teus servos, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo a necessidade de cada um. Também, Senhor, aqueles irmãos, aqueles amigos que, mesmo não sendo frequentadores de escola dominical, se vierem assistir este vídeo por qualquer meio, por qualquer mídia, por qualquer veículo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país, que sejam abençoados também segundo a multidão das tuas misericórdias. Ó Pai, faz a tua palavra prosperar, que o teu Espírito, Senhor, preencha, ensine, complete cada palavra, cada lacuna que porventura não tiver sido bem explicada àqueles que estiverem assistindo este vídeo. E a honra e a glória será tua. Por isso, Pai, te pedimos, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado, abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente no YouTube e Facebook e clique no gostei. É o like, né? Em nosso próximo encontro comentaremos a lição 12, Ética Cristã e Política. Então até lá, se Deus quiser, amém.